Baderna na caserna. Baderna. Episódio número 2. Número 2. Dia 16. Tal como o primeiro, com o Miguel, o Diogo. Diz lá às pessoas. E eu. Já está a gravar? Já! Ai pá, fui apanhado de surpresa. Olá. A malta quer se ir embora, pá. Pronto. E eu incluído. É que a introdução dele foi tão. Não faltou-lhe. Que eu assumi que ele estava só a Deixa lá que a tua continuação está muito melhor. Olá, Ok, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Baderna na Caserna. Estamos de volta contra a vontade. Sim. Vivos? Infelizmente. E hoje temos um bocadinho mais do mesmo do que ontem. Vamos rever um bocadinho o que aconteceu durante o dia e as nossas visões do que aconteceu e também as visões de alguns convidados e se calhar ver um bocadinho o que vai acontecer amanhã. Claro que sim, acho que parece uma excelente ideia. Um plano sólido. Um plano espetacular, sim. Eu queria só uma breve nota, que eu ontem perdi uma oportunidade do caraças, porque lembram-se de eu ter descrito o sítio onde nós estávamos como Paredes Grená, etc. Espera. Falaste em fúcsia. Vais ter alguém em casamento, é isso? Não, isso já foi. Mas eu queria só dizer que ontem perdi uma oportunidade de ouro, que foi descrever este sítio como um bordel em Bordeus com paredes Bordeaux. Falhou. Portanto, fica o registro. Obrigado. A forma confiante como tu dizes isso é de conhecimento puro. É profissionalismo. Brilho. Claro que sim. Deve ser. Mas sim, dia 2 da festa do software livre. Exatamente. Ok, chegamos ao fim, portanto falta um terço. Momentos altos do dia, não sei se vocês querem destacar algum. Para mim, as sessões de dança da sala de track dance Eu também, mas foi as únicas a que eu assisti. Desde cá estou. O resto eu tive o tempo todo no stand e ia dar um bocadinho de apoio na sala do Globo. Eu gostei muito da comunicação sobre a instância de Mastodon da Ciberlândia, e tanto que inscrevi-me logo naquela instância e migrei o perfil para a instância deles. Foi mesmo à cara podre. Ei, aceitei meio pedido. Espera aí. Eu também. Pois é. A Ciberlândia é a minha terceira já. É fácil mudar de umas para as outras. Olha que eu posso ficar com dois Mas sim, estamos todos de acordo, é? Tudo só deu um sol hoje? Não. Houve coisas muito mais interessantes, por exemplo. Houve muita coisa interessante. Houve várias, sim. Eu não assisti foi elas. Mas pronto. Infelizmente. Mas não, como há gravações, conto em ter a oportunidade nos próximos tempos de me entreter a ver as gravações. Claro que sim. Confia nas gravações, porque elas vão estar lá. Mas certo, olha, então se calhar para não começarmos, se estamos a falar, depois não temos tempo para chamar ninguém. E temos que começar a chamar pessoas. Também não temos, ninguém manda em nós, isto é uma baderna. Sim, nós o meu pai. Mas gostávamos muito de chamar pessoas aqui. Temos aqui uma lista alargada, mas vamos só chamar os melhores. E começamos, quer dizer, os melhores e o Gerardo. Portanto, vamos começar por chamar o Gerardo para nos fazer companhia. Eu queria só esclarecer que quando nós dizemos os melhores são aqueles que aceitaram vir. Implícito. Ocupei a cadeira do poder. Espera que o Gerardo trouxe notas. Espera aí que eu já estou perigoso. Friozinho na barriga. Espera, não são notas. Não vais cumprir, eu sei. Mas pronto. Na Assembleia da República eu cumpri ao segundo. Bom, connosco o Sr. Gerardo Lisboa da ESOP. É um esclarecimento, eles só estão a bater palmas para ver se eu me vou embora mais depressa, que já estão fartos. Ainda não, neste momento, aos 27 segundos, ainda não. Mas não tardará. Mas sim, Gerardo, presidente da ESOP, a figura incansável desta festa de software livre, é preciso dizer. Alguém que é o primeiro a chegar, não é o último a ir embora, porque a idade também já não ajuda, mas é o primeiro a chegar, normalmente. E aquilo que acho que é importante saber nesta altura, porque tipicamente a festa de software livre é feita para pessoas e não tanto para empresas.
é muito menos um evento para empresas. Portanto, gostava de saber a tua opinião e a tua sensibilidade para como é que a ESOP se enquadra num evento que tendencialmente não seria para a ESOP. A open source é para todos. Pronto. Mania do open source, pá. Pronto. Não tenho. O open source, software livre, código livre, é para todos. E, portanto, as empresas também são pessoas coletivas, são pessoas. Calma aí. Exato. E aqui o que é preciso, não que tenha sido realizado nesta fase, neste encontro, aquilo que é preciso é lembrar às empresas que trabalham e fornecem tecnologias baseadas ou produtos e serviços baseados em tecnologias open source que, para beneficiarem do open source, têm que participar do open source e, portanto, devem levar os seus colaboradores, pessoas individuais, a participar das comunidades e, portanto, quando a ESOP está no evento do software livre, é para que os seus associados e outras empresas que não são associadas, mas que trabalham neste lado, se lembrem que só estão a ganhar com o open source quando as próprias pessoas que trabalham para elas podem participar ativamente nas comunidades para contribuir, em que contribuem com o seu conhecimento e com a sua participação para melhorar os produtos, mas por outro lado também recebem muita informação, muita ligação, muito networking, digamos assim, que lhes permite também fazer um melhor serviço, um melhor trabalho e assim servir melhor os clientes. Quando as empresas que trabalham neste campo se esquecem disso, se calhar já estão longe do que é o open source, porque a ideia do open source é comunidades. Open source são pessoas que criam comunidades, que criam interesses, que melhoram os produtos com que aqui estamos. E, portanto, se não estamos sempre a trabalhar para que este círculo virtuoso se mantenha, o que é que estamos aqui a fazer? Mas tu conheces muitas empresas que partilhem essa mentalidade? Todas aquelas que não partilham e são nossos associados levam nas orelhas. Por isso é que ninguém fala comigo. Pronto, está a explicar. Não, porque, assim, olhando de fora, de uma pessoa que está no mundo das empresas como empregado apenas, a percepção que eu tenho é que a grande maioria... Bom, em Portugal, pelo menos, há um bocado essa mentalidade. A maior parte das empresas olham para os empregados, para os trabalhadores, como um recurso que, se eles deixam que eles se entreguem à comunidade, está a desperdiçar tempo que podia estar a ser usado para trabalhar na produção. Ou seja, aquela mentalidade, porque eles não percebem o que é que ganham como vantagens, não é? Exato. Mas isso estás a falar como as que também acham que também é um desperdício de mandar os funcionários para a formação. Exato, exatamente isso. Olha, tens aqui um prémio e vais para a formação, é quase umas férias. Não é? É muito essa mentalidade. Exatamente. Mas quer dizer, é para dar nas orelhas. No entanto, não é bem empresas, tivemos organismos que fizeram isso. E, embora os responsáveis que eu tenho aqui, nomear Ricardo Pinho e Rafael António, das comunidades das bibliotecas e dos arquivos, que estavam há meses, quando eu os convenci para contribuírem para aquilo, não vai aparecer ninguém, não vale a pena, para que isto? Pronto, vá lá, nós fazemos aqui uma horinha e falamos sobre isto. Eles encheram as 2 salas que a ESOP tinha estado a preparar, quer dizer, já nem tinha espaço para pôr mais nada, tive que encavalitar aqui umas conversas em cima da apresentação da ANSOL para conseguir falar. Esteve cheio e com quê? Com funcionários, neste caso que eram das câmaras municipais, que libertaram os seus funcionários numa sexta-feira, dia de trabalho, para vir cá, para aprender, para conhecer, para partilhar e, portanto, pelo menos em algum sítio as coisas estão a funcionar. Ou seja, há procura. E há comunidade. E é isso que interessa. Eu pedi uma salva de palmas para o Sr. Chefe de Divisão que está ali, que deixou os funcionários virem cá na sexta-feira. Era só isto, podem continuar. Pronto, ok. Sim. Okay. Mas sim, devemos agradecer às filhas. Sim. Sem dúvida. Falta um bocadinho desta cultura e é um desafio. Sem dúvida que é um desafio introduzir esta cultura de participação ativa. Mas pronto, cá estamos por isso. Sim, porque aquilo que se vê.
Eu não consigo discordar do que acabei de ouvir. O que eu não consigo é colar isso àquilo que depois é a realidade, porque na realidade normalmente isso depois não se verifica. Podes chatear-te com os teus associados, podes fazer o que tu quiseres, o certo é que as coisas não acontecem. Portanto, é de valorizar a presença da ESOP aqui, sem dúvida alguma. Se calhar, se reportarmos há 5 anos, Festa da Moita, a ESOP esteve de uma forma muito, muito suave, representada na Moita, mas com uma participação tão ativa e tão presente, eu diria que foi inédito para um evento como este, com estas características. Portanto, aquilo que falta agora é, sejam os associados, sejam as empresas, as FIAs, os patrões, o que for, seguirem o mesmo exemplo. Isso seria o desejável. Portanto, agora é preciso dar o passo seguinte. Bom, o passo seguinte... Peraí, antes de entrar aí, porque acho que também é complementar ao que o Tiago disse, e acho que vais falar um bocadinho do que eu vou perguntar também. O que é que nós, como comunidade, podemos já fazer para ajudar as empresas e as FIAs nas empresas a perceber o valor que têm, porque pelo visto há aqui uma desconexão de percepção de valor. O que é que a gente pode fazer? Claro que há outras coisas que não cabe a nós, mas o que é que cabe a nós? Ou já fazemos isso, ou ainda não fazemos. O que é que... A questão é insistir naquilo que continua a ser o open source, que é a partilha. E, portanto, é pedir a partilha, ajudar na contribuição, estar disponível para ajudar. As empresas, a resposta a essa pergunta é um mecanismo um bocadinho complexo com que eu ando a trabalhar. E não posso dizer mais, porque ainda também não tenho uma boa resposta para isso. Okay. Mas é de lá chegar, é de insistir tanto que é de lá chegar. Mas eu queria aqui referir 2 coisas que também são importantes. Uma, que tivemos a participação de uma coisa que ainda não tem uma empresa cá em Portugal, mas que faz todo sentido. Tivemos aqui a presença do Adrian Folger, que é residente cá em Portugal, embora seja suíço, da comunidade Decidim. Ele é o gestor da comunidade Decidim Brasil. Decidim é muito forte no Brasil e Decidim é uma plataforma para a gestão colaborativa e dos orçamentos participativos das câmaras. Se forem ver o que é que acontece com os orçamentos participativos nas câmaras, e é um portal dos orçamentos participativos, as empresas que fornecem as plataformas dos serviços colaborativos, participativos, é tudo fechado. E muitas já não existem. E, portanto, é aqui um dos pontos que também temos que continuar a bater, que, há interesse em substituirmos soluções que estão fechadas, que estão caducas, que já não servem às câmaras, pelos quais pagaram muitas coisas, e em que poderiam estar aqui novamente a melhorar o serviço neste caso aos municípios. E cá estaremos para celebrar esse teu sucesso, que espero que esteja para breve. Passo por passo. Sim. Até à vitória final. Eu estou a olhar para o cronómetro do Gerardo. Muito obrigado, Gerardo. Vamos falar um bocadinho nós sobre isso. Ok. Queres começar tudo, Diogo? Qual foi disseste já que só estiveste na sala da Ansol hoje. Sim. Qual foi a apresentação que tu queres já dizer como aquela que mais me marcou? Não fales da última do dinheiro, parece mal. Então tenho dificuldade em escolher entre as outras 2. Se queres chamamos alguém para falar aqui então. Sim, pronto, sim, podemos começar pela Paula. Começar pela Paula. Ok. Ela está aí ou não? Eu não vi a Paula hoje. A Paula Simões. Está ali. Não? Olá, Paula. Olá, Paula. Olá, viva. Paula Simões da D3. E da Ansol. E da Ansol. E mais não sei. E de outras tantas coisas, tantas memórias. E Mas de outras pronto, cenas. Paula, tantas Hoje, Paula Simões da D3. Ok. Que esteve a falar na sala da Ansol sobre uma apresentação, exatamente, sobre chat control, uma situação, Uma proposta bastante sensível,
é uma proposta de lei da Comissão Europeia que está neste momento em discussão quer no Conselho da União Europeia, quer no Parlamento Europeu. Os objetivos são novos, como a D3 já tinha dito, porque é uma lei para combater e impedir o crime de abuso sexual das crianças. Qual é o problema? É que dentro desta lei estão medidas que comprometem a privacidade de todos os cidadãos europeus, incluindo em comunicações encriptadas. Portanto, a ideia é excelente. O objetivo é excelente. O objetivo é excelente, mas depois a proposta dá cabo claramente da privacidade de todos nós, incluindo das próprias vítimas que diz que quer proteger. Porque isto seria, as plataformas que nós usamos seriam obrigadas, se for aprovada a lei, não é? Esperemos que não, mas ainda há muito trabalho para fazer. As plataformas seriam obrigadas a instalar um software ou uma funcionalidade nos serviços que nós usamos, WhatsApp ou Telegram ou outras serviços de mensagens, de redes sociais também, porque também há serviço de comunicação nessas redes sociais. Esse software iria ler automaticamente, iria monitorizar tudo aquilo que nós escrevêssemos ou que quiséssemos partilhar, fotografias, etc. Isso basicamente vai ser confrontado com uma base de dados que nós não sabemos qual é, não sabemos que tipo de critérios é que vão ser usados nas pesquisas, etc. E tudo isto vai ser, e sempre que houver qualquer coisa que esse software ou funcionalidade ache que é suspeito, isso é comunicado às autoridades, e isto vai ser feito com uma entidade central, com a criação de uma entidade que vai supervisionar isto. Isto é extremamente perigoso, porque basicamente esta entidade, que seria sempre uma entidade governamental, vai ter acesso a tudo aquilo que nós escrevemos. Pior do que isto vai dar uma quantidade de falsos positivos muito grande. Sim. Porque, quer dizer, basta pensar, se quiseres tirar uma fotografia das tuas filhas, por exemplo, enviar à tua sogra ou à tua mãe ou ao teu irmão, ou pode ser, porque os filtros não conseguem distinguir contextos, nem conseguem distinguir pessoas, não conseguem saber se é perfeitamente inocente aquilo que estás a fazer ou não. Já tivemos casos, e já falámos até disso no podcast do Ubuntu Portugal, do caso daquele cidadão americano que tirou a fotografia ao seu filho bebê para enviar para o médico, e o Google denunciou à polícia como sendo um pedófilo e cancelou as contas de Google, e ele perdeu acesso à documentação, coisas importantes da vida dele, e ainda teve que viver com uma investigação policial que acabou por inocentar, mas que não mas o processo acabou. deve ter sido traumático. Sim, e foi necessário jornalistas insistirem muito com o Google e envergonhá-lo muito publicamente para que ele tivesse de novo acesso às contas, porque nem a polícia ter passado um atestado dizendo que ele estava de facto inocente fez com que o Google desbloqueasse as contas. Só uma coisa, rapidamente. É impressão minha, a União Europeia está a gostar muito de imitar o modelo chinês de gestão de telecomunicações. Parece um bocadinho inspirado nas manias dos Estados chineses, porque também tem coisas parecidas. Escreves a palavra errada e aquilo é censurado automaticamente, ou aparece a polícia à porta, etc, etc. Sim, quer dizer, isto parece quase inacreditável, não é? Porque nós temos alguma esperança de que, quer dizer, não, pelo menos o Conselho da União Europeia sabe exatamente os perigos disto, porque uma das coisas que nós soubemos relativamente há pouco tempo é que o Conselho da União Europeia são os representantes dos governos, portanto cada um dos Estados-membros tem pessoas nesse Conselho, e portanto este Conselho pegou nesta proposta da Comissão Europeia, como o Parlamento Europeu também pega nesta proposta, e vai tentar e dar sugestões de alterações, etc. E uma das alterações que o Conselho quer é abrir uma isenção, uma exceção nesta lei para as comunicações internas dos Estados, porque diz que
São comissões oficiais. Oficiais Sim. dos Estados. Ou seja, porque a segurança das comunicações é muito importante para os Estados. Portanto, eles reconhecem que isto é uma lei crítica e que não podem arriscar os governos estarem debaixo desta lei também. Portanto, basicamente querem uma exceção para isto. Mas isto para dizer então, que... Mas e se algum representante do Estado for pederasta, como é que fazemos? Exato. Pois, e enviar fotos de criancinhas assim para o Basta usar o e-mail de trabalho. Ou isso, basta usar. Fica salvaguardado. Olha, usas o e-mail de trabalho e pronto. Sim. Exatamente. E nunca aconteceu em Portugal políticos serem pedófilos? Não, nunca. Pronto, por outro lado, esta lei está a ser criticada por todos os setores. Está a ser criticada pelos próprios sobreviventes deste crime, que é um crime horrível. Que esta lei não previne. Que esta lei não previne. E também não evita. Porque as próprias vítimas usam estas plataformas para procurar apoio e para falar com médicos, psicólogos, etc. Essas comunicações também vão ser todas monitorizadas. E não só, também para explorarem eles próprios a sua identidade, a sua sexualidade, etc. Sim. Portanto, os próprios jovens e crianças usam estas plataformas, os médicos, os professores, os pais usam estas plataformas com os seus filhos. Mas então, e as comunicações de cariz erótico entre adultos também são monitorizadas, assume-se, não é? Sim, todas as comunicações. É que eu tenho muitos esqueletos no armário em relação a isso. Eu estou com um bocado de receio. O truque é tornar tudo público. É isso mesmo. Hoje à noite vai tudo para aqueles canais. Depois, uma vez o sistema implementado, é muito fácil usá-lo para outras coisas. Sim, o terrorismo vai ser a seguinte imediatamente. Mas eu vou... Coisas mais graves, por exemplo, tu tinhas falado na questão das pessoas, por exemplo, nas pessoas trans, não é? Uhum. E há muitas pessoas que não se assumem porque são discriminadas e porque... E a verdade é que estas pessoas nunca tiveram oportunidade de participar no espaço público na sua identidade, porque não podiam, porque tinham medo de ser discriminadas ou porque, porque as suas relações, as suas famílias. E a internet trouxe também uma coisa muito boa, que foi dar a possibilidade a estas pessoas de não se identificando e não terem segurança de não as poderem identificar e poderem participar no espaço público enquanto com a sua própria verdadeira identidade. Sim. Não é? E de se ligar a outras pessoas como eles que seria mais fácil, mais difícil, aliás, de outra forma, não só em Portugal como fora de Portugal. E também sabemos que politicamente tem aumentado a pressão para comparar essas pessoas e homossexuais com pedófilos. E a extrema-direita não está assim tão longe, nem cá em Portugal, nem noutros países da União Europeia, e isto é um risco real que existe, e é um risco real que aprovando leis como estas, se depois haja estes desvios e se começa a perseguir estas pessoas com base nestes sistemas. Eu queria só acrescentar uma nota muito breve. Mas tem que ser breve. Queria só chamar a atenção de que na Hungria já há situações de assédio e até violência contra associações de direitos de pessoas LGBT, etc. Porque o governo sanciona ou aprova tacitamente esse tipo de ações, de violência inclusivamente. Portanto, o que esta ferramenta poderia proporcionar a governos pouco simpáticos para alguns direitos dos cidadãos está aí. Agora, eu venho da área técnica e a primeira vez que eu pensei neste assunto, a primeira coisa que me ocorreu foi quanto tempo é que vão demorar os criminosos a aprender a cifrar um fecheiro com conteúdo que eles não querem que seja filtrado para poder usar as plataformas para transferirem material entre uns e outros. Isto é um exemplo básico, mas que revela bastante sobre a boleia de um crime que provavelmente ninguém apoia aqui, ou que ninguém entende como nada menos do que horrível. Tu fazes com que criminosos vão aprender técnicas para contornarem esses filtros, e que não é difícil, e cidadãos
não sei se chamam convencionais, mas não criminosos, vão passar a ter toda a sua comunicação usurpada. Levam com o risco, sendo o cidadão um cumpridor. E eu se calhar fui demasiado vago, mas um exemplo básico: eu faço um fecheiro zip, eu coloco uma password no fecheiro zip, transfiro e não há filtro nenhum que vá conseguir analisar o que está lá dentro. Não há nenhum filtro, mas a monitorização é feita no teu dispositivo. Sim, mas quando entra na plataforma de comunicação já vai cifrada. Sim, mas a análise é feita dentro da tua máquina, não na plataforma. Não é após o envio. Eu não estou a dizer que é após o envio. Agora, para enviar, ou seja, eu pego num fecheiro que tem uma password e ele depois entra ali no loop, não é? Mas antes disso, esta funcionalidade do software já viu que fecheiro é que tu tens no teu computador? Depende. Não sei. Eu não conheço as ferramentas. Local, agora, a mim. É local. Eu não estou a dizer que não é local. Agora, mesmo sendo local, ele não vai varrer todo o meu disco rígido. Pelo menos não é o que está previsto. Pelo menos estamos a falar de comunicações. Vamos apostar que não é o disco rígido, são as comunicações. Sendo as comunicações é o que é transferido do ponto A para o ponto B. Podemos. E o que eu tenho do ponto A para o ponto B, nesta altura, o que está previsto é o que vai ser analisado, é o que passa do ponto A para o ponto B. Isso é relativamente simples, mas também posso garantir que, se for para analisar o disco rígido, um criminoso vai encontrar uma maneira de continuar a ter. Ou seja, nós conseguimos ir caminhando e vamos sempre chegar à mesma conclusão, que é: o criminoso vai sempre encontrar uma forma de continuar a propagar o seu crime, a cometer o seu crime, e todo o resto da população vai continuar a ser amplamente prejudicada por uma medida que claramente é desproporcional e que não resolve o problema e que não encontra... Não tem sequer evidências de ser eficaz. Nós temos várias críticas de polícias e ministérios públicos. Eles dizem que isto não vai ajudar a apanhar mais criminosos. Pode inclusive ter o efeito contrário, que é o facto de aumentar exponencialmente os falsos positivos. Sim. Ou seja, muitas comunicações são perfeitamente inocentes, mas que eles vão receber um alerta e portanto vão ter que ir ver. Sim. E de repente não há recursos já, quase, quer dizer, já têm dificuldade nesses recursos, então com isto ainda vai ser muito pior. Sim. E portanto esse é um dos receios que a polícia tem estado a apontar. E haverá outro, aposto eu, que tem que ver com este surgir agora destas tecnologias de IA generativa e qual vai ser o impacto disso na geração de falsos positivos e de falsos e de não detecções de positivos graças à utilização dessas tecnologias. Exato. E para completar aquilo que o Tiago estava a dizer, eu não sei até que ponto é que as pessoas que desenharam essa legislação têm conhecimentos técnicos suficientes para perceber que a implementação é caótica e exige recursos gigantescos e dispendiosos, que eu não percebo se eles têm noção disso. E a eficácia de tal maneira falível que é quase como dar um formulário a alguém que chega de uma viagem ao aeroporto e entregas o formulário que diz: você é terrorista? Sim, não, com 2 caixinhas, e tu marcas que não é? Mas se calhar és. É um bocadinho, é tão eficaz como isso. Mentir numa coisa dessas? Já o fiz várias vezes, quer dizer. Okay. No fundo há aqui também a Comissão Europeia parece que está a colocar este tipo de responsabilidade nas plataformas, como já fazia como fez com a Diretiva do Direito de Autor, não é? Sim. Elas que tratem, elas que resolvam. O que é estranho, porque a Europol tem sido muito ativa a querer tirar, a querer fazer esse tipo de controle de forma absolutamente ilegal, com grande frequência, a ser condenada em tribunais. Pronto. Relativamente aos gastos, a D3, a ANSOL, o capítulo português da Internet Society, a AP2SI, portanto a Associação Portuguesa para a Promoção da Sociedade para a Promoção da Segurança Informática, enganei-me na Segurança da Informação, exato. E a ESOP vão lançar um site, uma campanha em Portugal. Portanto, esta campanha já está a ser lançada noutros países da Europa. O site chama-se chatcontrol.pt
e basicamente tem estas coisas todas explicadas, porque é que nós achamos que isto é mau, mas tem também uma petição para as pessoas assinarem, e essa petição não só pede para que nesta lei que se garanta a encriptação das comunicações e, portanto, não se comprometa a segurança das comunicações, mas ao mesmo tempo também pede para que este dinheiro que ia ser gasto nesta entidade central que ia monitorizar tudo, que seja dinheiro gasto na prevenção, nos recursos para a polícia que precisa, não é? Sim, obviamente, investigação, na formação das pessoas, nas associações que trabalham no terreno, etc. Portanto, porque de facto isto é dinheiro que vai ser deitado ao lixo, deitado pelo cano abaixo. Não há evidências de eficácia desta lei. E isto é dito, inclusive, para além do ataque aos direitos humanos que existe e que tem sido, inclusive, mencionado pelos serviços jurídicos e pelos serviços que aconselham, quer o Conselho da União Europeia, quer o Parlamento, que dizem que isto nem sequer é compatível com a Lei dos Direitos Fundamentais na Europa. Pronto. É isto. É o que temos nesta altura. Ficámos agora um ganho de permites, não foi? Foi, mas há esperança, porque claro, a lei ainda não foi aprovada, não é? E, portanto, ainda vai passar uma série de passos até ser aprovada. E até ser aprovada pode ser melhorada e pode ser transformada. Portanto, agora precisamos é falar disto e dizer aos decisores políticos que queremos uma lei boa, basicamente. Ok. Portanto, olha, vão a chatcontrol.pt, não é? Sim. Assinem a petição. É isto. Obrigado, Paula. Obrigada. Está na hora do Miguel dizer umas piadas, que é para isto. Pois, isto está pouco baderna e na caserna está a ficar muito sério e tal, e falámos temos de chamar o André, falar da China e tal, e o estado de vigilância e o cerco aos direitos humanos, pá, não pode ser, pá, não pode ser. Mas sim, adiante. a festa só foi possível também com a presença e com os braços no local do André, não só do André, porque era toda uma equipa, não era um batalhão. Gostei imenso aqui do pousar da caneca. É um rapaz assertivo que sabe o que quer e para onde vai. Para quem nos está a ouvir, quem é o André? Sou eu. Tá bom, pá! Sou estudante aqui na Universidade de Aveiro e sou membro do GLU, o Grupo de Linux da Universidade de Aveiro, já há alguns anos, e estive a ajudar parte do lado da universidade, a parte da Festa de Software Livre, está a acontecer aqui. Vamos a questões operacionais. És aluno da Faculdade da Universidade de Aveiro até quando? Espero que até o fim deste ano civil, ou seja, dezembro. Civil, portanto, Festa de Software Livre 2024. Se tudo correr conforme tu planeias, já não vais ser aluno desta universidade. Espero bem que não. Isso é um problema, sabes? Tu não devias deixar uma ou duas cadeiras para trás. Podes sempre inscrever-te noutro curso, ou juntas-te à Tuna, ou à Associação de Estudantes, e continuas a vir. Eu conheci gajos que faziam vida disto na universidade, já tinham 40 e muitos. Já tive uns anos na parte da praxe, de quem está a organizar a praxe de curso, e já saí para conseguir acabar o curso. Também foste pandeireta? Não. Não chegaste a essa... Ok. Não estive na Tuna. Não estiveste na Tuna. Não olhes para mim, Constantino, eu estive num grupo de serenata. Pois, eu sei que eu estava à espera que contasses. Ok. E, epá, já estiveste no podcast do Boom de Portugal? Eu especificamente não. Ok, já não me lembrava que tu tinhas dito. Ok. Mas tiveram outros membros da GLU, é verdade. Os copos do Constantino, que ele já sim, exatamente. É melhor. Já tiveram vários membros da GLU, mas para quem não ouviu esses episódios, fazem uma curta apresentação da GLU. Pronto, o GLU, como o Grupo de Linux da Universidade de Aveiro, como já disse há pouco, faz diversas atividades de modo a promover o Linux e software livre. Começamos normalmente no início do ano com uma instalação de Linux para os novos alunos da universidade, mais propriamente os cursos ligados
área de software, os cursos de engenharia de computadores e informática, engenharia eletrónica. Depois fazemos vários workshops, como o workshop de Git, às vezes fazemos um workshop de Docker, coisas mais direcionadas com software livre e Linux. Só para me... As coisas que os professores não ensinam e que fazem falta aos alunos, é isso? Ou que às vezes ensinam e que os alunos também estão um bocado distraídos, ou ensinam não tão bem. Ou porque uma ferroada tão boa, pai, custa aligeraste-me a chicotada. Ou porque vem um professor não ligam nenhuma, não é? É um bocado isso. Quando são uns pares é diferente. É. Só para nos situarmos Ou então aqui... quando as pessoas dizem, vai só ao Google. Não. Só para nos situarmos aqui cronologicamente, quando é que tu entraste para o Glua e porquê? Como é que isso aconteceu? Entrei em 2018, em junho de 2018, no final do meu primeiro ano. Na altura já estava a utilizar Linux desde o início do ano letivo. Já tinha interesse e um colega que fazia parte do Glua já há vários anos disse que perguntou-me se eu queria entrar. Eu e outros colegas também estávamos mais ou menos na mesma situação, e nós acabámos por entrar logo porque também estávamos interessados. Ou seja, mas para ti não era uma novidade nesse caso, já usavas, simplesmente juntaste a uma comunidade de pessoas que também não partilhavam esse interesse. Eu, na primeira semana que entrei na universidade, tirei logo o Windows do computador. Muito bem, muito bem. Ainda dizem que o nosso sistema educativo não funciona. É verdade, pá, Maioritariamente é porque o computador era velho, então já não aguentava muito bem com isso. Estragaste tão bem, Estragaste tão bem. No entanto, só voltei a ter o Windows quando precisei especificamente para fazer exames, que era preciso um Continuas a software. entrar tocá-la. Não. Próxima pergunta, que é para o meu brilhar. Era preciso software específico, só dava e o Windows para fazer Mas ele é exames durante a teimoso. pandemia. Enterra-te, vá, continua. Não tenho culpa dessa parte, não é? É o país que fazemos. É, exato. Até agora, da festa de software livre, o que é que tu gostaste mais? Eu gostei de ver muita gente interessada em software livre e estar por aí e falar com as pessoas. Também gostei de ver algumas apresentações, como hoje da Sol de Chat de Control, como falou há pouco. Também da apresentação que houve da Free Software Foundation do Lucas Lazota. A da Guita, não é? ambas que eu vi antes Também foi a sala da Ansol. Também tive de manhã na introdução de Linux, também foi dado pelo Glua, eu e os colegas do Glua. Foi interessante. Apesar de ser inicialmente para um público-alvo, depois acabou por não aparecer. Deu também para trocar umas ideias com as pessoas que lá estavam. Sim, não, mas essa parte, especificamente essa oficina que tu falas não teve assim os resultados práticos, que era ajudar pessoas a instalar um sistema Linux e a descobri-lo e a perceber o que é e como é que funciona, mas as poucas pessoas que lá estavam levou-te uma pessoa. exatamente, as poucas pessoas que lá estavam, apesar de tudo, estavam muito interessadas e vocês acabaram por cumprir o objetivo, que era ajudar essa pessoa também a instalar o sistema, e tu ainda nos ajudaste a configurar o Ubuntu no Raspberry Pi para termos no stand, portanto não foi tempo perdido. Deixa-me só, eu preciso de tirar daqui um bocadinho, porque não há festa de software livre que não tenha pelo menos uma instalação, e ela aconteceu, certo? Hoje de manhã. Aconteceu. Ok. Houve vários. Houve pelo menos 3 instalações. Estas foi os que eu testemunhei. Propósito de instalações, Sofia, não, bom, ainda temos 24 horas para tratar disso. Ok. Coisa mais a assinalar? Eu acho que a parte do almoço correu bem quando chegámos lá ao meio-dia e a cantina estava fechada. E não foste tu à ponta e voltaste. Verdade. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Isto é uma coisa que está a acontecer, ou seja, entre e-mails e tarefas e contactos e perguntas, há uns meses. Não vamos dizer há quantos, que é para não ficarmos todos envergonhados, mas há algum tempo. Qual foi a coisa mais difícil que te pediram para fazer? Eu não sou uma pessoa que tenha muita facilidade em comunicar com outras pessoas, então
estar a ter de enviar mails a tanta gente, não assim tanta gente, mas algumas pessoas tantas vezes. Isso explica tanto. Exato. Agora é que dizes isso. E tens sorte que não foi falar ao telefone, porque senão ainda era pior. Também chegou a acontecer, mas por sorte foi reduzido. Ok, mas olha, muito obrigado por esse esforço a fazer isso. É verdade. Mas tenho outra pergunta, que é: qual foi a coisa que te deu mais satisfação? Foi quando cheguei à festa de Software Livre no primeiro dia e estar tudo mais ou menos a funcionar bem e não me ter preocupado tanto. Eu tinha para dizer, mas vou-me calar. Está bem, pá, olha. Andrei, falei sobre isso quando estavas-te a sentar, mas foste de facto aqui os braços desta organização toda, tu e a tua equipa por trás, portanto, muito obrigado. Estou preocupado porque, quer dizer, eu não devia estar preocupado porque eu também não estou a contar a organizar a do ano que vem, portanto, há alguém que venha e que feche a porta, mas ainda assim estou preocupado pela festa de software livre do ano que vem, de saber quem é que vão ser os braços, se é que vai acontecer aqui em Aveiro, porque o espaço eu fiquei encantado, acho que podia perfeitamente ser aqui no próximo ano, mas sem os teus braços, pá, a coisa complica. Vamos inscrevê-lo na Tuna, está bom. Pronto, ok. Eu tenho confiança nas pessoas que continuam no Glue e Grande continuam na moral, é universidade. isto. Não é difícil tocar pandeireta, eu ensino. Eu acho que não vai haver problemas com isso. Eu confio em ti, pá. Muito bem. Portanto, olha, muito obrigado. Muito obrigado a Bocadinho. ti e Obrigado. como representante também do Glua, ao Glua. E amanhã às 9. Às 8h30. 8 Muito bom, pá. Muito obrigado. Já lhe dou as mãos de bater palmas. É, não é? Nós, só uma nota para as pessoas que estão a ouvir: estas palmas são todas gravadas. Preciso de uma caneca. O Tiago tem aqui um sampler com os botõezinhos, ele vai carregando. Mas isto não era ao vivo. É pá, sim, mas. Agora temos. O próximo capítulo desta baderna são compromissos Publicitários. Publicitários, sim. Publicitários, mas não. Ok, Publicidade Tira a cerveja da frente. Sofia, ajuda-te a gente porque tens 3, 4, 5, 6 minutos para vender. Sofia desfila com umas calças azul escuro. Estás aqui outra vez. Olá. Para quem está nesta sala, não foi assim há tanto tempo. Para quem está a ouvir isto no seu telefone ou no seu computador, foi na semana passada. E daqui a nada está a acontecer então esse evento que são os Wikidata Days, de que nós falámos no último Baderna. Exatamente. Portanto, e que hoje tu trazes uns apontamentos muito bons e nos vais convencer a malta que ainda não planeou o próximo fim de semana poder dizer: vou largar tudo e vou lá. É Espero isso, bem não é? que sim. Convence-me em 3 minutos, se faz favor. Então, os Wikidata Days vai ser um encontro, uma espécie de conferência que quer dar a conhecer a Wikidata, que é a maior base colaborativa de dados abertos e também interligados do mundo, que está associada à Wikipédia, que é o projeto mais conhecido da Wikimedia Foundation. Vão ser 3 dias ocupados. De manhã são palestras, pelo menos nos 2 primeiros dias, quando decorrer na Biblioteca Nacional, 27 e 28. Palestras, vamos falar sobre direitos de autor, vamos falar sobre o projeto EOD, vai fazer 2 apresentações, vai apresentar o projeto, que basicamente é um projeto financiado pela Comunidade Europeia que tem como objetivo digitalizar obras do século XX e XXI. Também vão fazer uma palestra sobre as obras que não têm, cujo autor é desconhecido e com uma diretiva que agora não me lembro o nome e as implicações que isso tem. Vamos também falar sobre os limites do acesso e por aí fora. Da parte da tarde vão ser oficinas em que as pessoas podem aprender aprender a editar na Wikidata, desde o início, extração de dados a partir também da Wikidata. Vamos ter apresentação de projetos em Portugal e também em Espanha que já utilizam a Wikidata nos seus projetos de investigação, nomeadamente um que é da Faculdade de Letras do Porto, que é o Centro de Investigação CETABS, que fizeram todo um projeto em torno dos viajantes anglófonos que vieram até Portugal e que andaram a passear por Portugal e que escreveram sobre Portugal, desde escritores, políticos, militares, por aí afora, e depois também a organização de outro projeto da FCSH, que é o PEM, que basicamente
É um projeto que fez um apanhado de partituras do século I, do ano 1000, e que está a colocar no Commons, e também está a ser feito todo um trabalho de linkar a base de dados deles à Wikidata. Vamos ter o Ismael, que é da Wikimedia Espanha, a apresentar um guia cultural da Andaluzia, também feito a partir da informação que estava na Wikidata. Isto tudo no primeiro dia. No segundo dia, que continua. Eu pensei que estávamos na segunda semana já. Não, é só um dia. Uau. É só um dia. Nós não fazemos a coisa por menos. É logo assim, tipo, a grelhar, Já a está a dizer isto tudo quase de cor, pá. Ela sabe. Não, essa é outra, é essa, senhor. Mas isto é um programa todo de manhã até ao fim do dia? Sim, começa às 9 e acaba às 6 da tarde. E vocês almoçam ou Não, temos uma continuam? paragem de 1h30 para almoçar. Hora e meia. Aqui eram 2, lá é 1h30, que é para. Pronto. Isso é mais Em grande. Lisboa é tudo mais a correr. É verdade. Se fosse na Andaluzia eram 3. Aqui não temos direito a sexta, é só mesmo tipo 1h30 de almoço e depois siga para bingo. É assim. Agora, quantas salas em simultâneo? Vamos ter um auditório e uma de. Só da parte da tarde vamos ter salas em simultâneo, que é o auditório e uma sala de formação, e que as pessoas vão ter que optar o que é que querem fazer da vida. Da parte da manhã está toda a gente na mesma sala que no auditório a assistir às palestras e às mesas redondas que vão decorrer. E no segundo dia? No segundo dia, por acaso eu disse uma coisa que vai acontecer no segundo dia e no primeiro dia, que é os limites do acesso. Também temos Enganaste. É assim, não é perfeito. Depois, antes disso, temos uma mesa redonda que vamos debater, já não lembro muito bem o quê, mas tem a ver com privacidade de dados. Podes consultar as notas se base de quiseres. dados. Não vale a Marcos, pena, não que se eu acho. importa. Acabei de perceber que a grelha do programa que está no site não está completa, portanto não serve muito. Tem que ser mesmo da cabeça. Tem que ser mesmo da cabeça, é verdade. Depois da parte da tarde vamos ter alguns cromos do Wikidata, nomeadamente o Asaf Bartov, que é da Wikimedia Foundation, que vai falar sobre Query, sobre Sparkle. Vamos ter o Camilo, que vai falar sobre catálogos de bibliotecas e autoridades e coisas do género. Isto são todos termos técnicos que eu não domino, portanto estou a dizer aqui de cor. E também vamos ter a Leia Lacroix e o Lucas Martinelli também a darem oficinas sobre mais avançadas relacionadas com a Wikidata. E também vamos ter novamente o Ismael, que vai falar sobre áreas protegidas e como é que elas aparecem na Wikidata, porque ele apercebeu-se de um erro ou de uma dificuldade qualquer no Wikidata e vai falar sobre isso durante 1 hora. Depois temos um visita guiada à exposição ao Marcos, que são aquele projeto CSI, que também é da FCSH, em que eles analisam os papéis das partituras à procura das marcas de água e a partir daí procuram descobrir quem é que fez aquele papel, qual é a origem e por aí afora, portanto toda uma análise assim, muito CSI. Depois, para fechar, o sábado passamos para as Galveias, portanto para a biblioteca do Passeio das Galveias no Campo Pequeno, e o dia inteiro, começando às 10 até às 4 da tarde, é uma datathon, em que o tema que nós estamos a pensar vai ser a música portuguesa, portanto vai ser desde inserir dados relacionados com a música portuguesa, desde discos, músicos, bandas, instrumentos musicais por aí afora, até chegar à extração de dados, ou seja, que as pessoas possam aplicar também aquilo que aprenderam nas oficinas nos dias anteriores. Mesmo que não tenham participado nos dias anteriores, as pessoas podem aparecer na Biblioteca das Galveias, basta levar o computador. Também, se quiserem tirar dúvidas sobre a Wikipédia, como é que se diz na Wikipédia, ou no Commons, ou outros projetos da Wikimedia Foundation, basta aparecer, nós estamos lá e estamos disponíveis para ajudar. Tenho 2 perguntas. Como é que vocês chegaram, ou como é que habitualmente chegam ao tema dos vossos datatons? Neste caso específico, eu e a Ruth, nós criamos o projeto Wikiloves Música Portuguesa, dentro da Wikimedia Portugal. A Ruth já trabalhou na área da música, eu também já trabalhei na área da música, embora em géneros completamente diferentes. Nós temos gostos muito distintos uma da outra, porque nós chegamos à conclusão que os conteúdos sobre música portuguesa... O gosto aqui não serve data é data. Sim, mas o tema é porque é que a gente escolheu o tema. Porque como nós temos o projeto e era uma coisa que a gente já trabalhamos de forma direta ou indiretamente em Wikidata,
Principalmente a Ruth, e temos o projeto do Marcos e o PEM e outros projetos da FCSH que estamos a trabalhar de questões de música, já temos essas bases de dados, inclusive com um grupo de investigação que trabalha a Eurovisão e com a Antena 1 e tudo isso, então acho que foi uma coisa natural escolhemos esse tema. Mas isso também não impede que, entretanto, não surjam outros temas, que até lá nós temos quase 15 dias, de repente podemos ter outro tema qualquer para trabalhar. Que é a minha segunda pergunta: onde é que eu posso submeter um tema? Não tem que ser para já, pode ser depois para a próxima edição. Basta mandar o e-mail info@wikimedia.pt. Está feito. Ok. Estás a planear ir a algum desses dias? Ou todos? Não, eu quero ser preguiçoso. Eu mando o tema e depois alguém que resolva o problema, basicamente. Isto parece uma piada, mas o tema é sério. Eu estive aqui há uns tempos a perceber-me de uma realidade estranha e esquisita, para mim, pelo menos, que é a dependência de um grupo de pessoas, que não é só em Portugal, é no mundo inteiro, que são os diabéticos, de terem que passar os dias a fazer contas à comida que comem e à insulina que têm que injetar. E isso normalmente é apoiado ou por um livro que está sempre desatualizado, porque é um livro, ou por uma aplicação. E é aí que entra o meu choque, porque eu apercebi-me que existe uma aplicação fantástica em que tu dizes que estás a comer uma lasanha X ou um prato Y, e eles dizem-te tudo. E é uma aplicação que durante 12 meses é completamente gratuita, mas que a partir do 13º mês custa 50 euros por mês a subscrição. Uau. E que é claramente um aproveitamento de uma dependência e de uma comodidade, de uma coisa que se calhar facilmente conseguiria ser construída com a força da comunidade, numa base de dados aberta, e que se calhar dava um bom tema, pelo menos como pontapé de saída, para que isso acontecesse, porque eu acho que existe zero sobre isto. Não sei se... Eu não sei, relacionado com diabetes, eu sei que foi feito um grande trabalho durante a pandemia do Covid, tanto a nível dos artigos que eram criados da Wikipédia, com a Wikidata e por aí fora, que foi feita uma parceria com a OMS durante toda a pandemia. É uma questão de propor. Vou enviar um e-mail. Isso é uma ideia. Eu fiz um telefonema, não vou dizer a quem, que é para não envergonhar a pessoa, mas é alguém que nós todos conhecemos aqui. Mas eu fiz um telefonema, ficou por telefone. Mas eu conheço. Calhar por escrito é mais fácil, porque os telefonemas perdem-se. Mas sim, vou fazer isso. Aliás, agora no Wikidata vai estar uma série de cromos da Wikidata. Falando com eles é mais fácil chegar até às equipas. Vai estar também representantes da Wikimedia Deutschland, da Alemanha, e eles são barra em Wikibase, MediWikis, Meditudo, Wikidatas, e eles podem ajudar a desenvolver projetos como esses. Portanto, só lá vou se nos deixarem gravar uma baderna. Podem, gravem. Isso a gente arranja um cantinho, não é? Para vocês gravarem a baderna. Porque há uma outra comunidade cá em Portugal que é Data for Good, coisa assim de género, que é uma comunidade que se dedica a tratar dados para o bem público. Sim. Se calhar será uma comunidade interessada em participar numa atividade dessas. Eventualmente. E tu falaste nos diabéticos, eu desconfio que os celíacos provavelmente devem estar numa situação semelhante, de olhar para os rótulos e de... Pois não sei. Eu sei que os diabéticos têm que saber quanto é que ingerem de hidratos de carbono para depois compensarem com a insulina. Os celíacos não faço ideia. O celíaco é aquela coisa do glúten. Acho que o celíaco basicamente é binário, ou seja, ou come ou não come. Ou come ou não come, sim. Pronto, acho que é um bocadinho diferente. Mas sim. Olha, mas eu fiquei convencido. Olha, ainda bem. Pelo menos comigo resultou. Obrigado. Nada. Uhul! Temos tempo de chamar mais alguém. Vamos fechar isto e vamos fechar. Ele está aí ou não? O chave de ouro. Está aí o Flip Flutter. Vamos fechar com o chave de ouro. O Filipe traz um whisky com ovo, uma receita especial. Sim, está bem. Na caserna. Ovo mole. Obrigado. Mas depois deste segmento de pessoas convidadas, eu sinto-me lisonjeado de ser o último, mas talvez seja o último para não me ouvirem. Por isso é que és responsável por terminar em grande. És o cabeça de cartaz. Exato. É por isso que isto não é gravado, senão também vinha na altura. Se a tua prestação for má, as pessoas vão dizer: epá, aquele episódio foi fraquinho. Se for boa, epá, acabou, foi maravilhoso. É verdade. Não presta. E então, Fred, estás aqui a fazer o quê? Pois é isso, eu estou aqui a ser bem-vindo, bem recebido, bem tratado, não é? Estamos aqui entre camaradas, amigos,
e acho que até gostei muito das conversas que tenho presenciado, ouvido, e também estou aqui, pronto, agora fora desse meio, estou aqui também em nome de... Era mais amplo, exatamente. Não, estou a embelezar a coisa, claro, mas é com razão. Estou aqui em nome de Flutter Portugal, uma comunidade que também comecei, vai fazer 5 anos atrás, com o intuito também de introduzir as pessoas a uma tecnologia de desenvolvimento de aplicações para multiplataforma, mas também com o intuito de trazer essa tecnologia e esse conhecimento às mãos de qualquer um que queira aprender. E eu já lá estive, não foi hoje, mas já lá estive, noutro sítio. É verdade, lá no centro de Linux. Sim. Como é que foi? Já estragámos alguma coisa? Depois já acabou. Neste momento apagaram-se as luzes. É o Estamos elemento todos às surpresa escuras. da baderna. Sim. E eu estou a sentir uma mão no meu joelho. Eu não, estou do outro lado da mesa, não estou, exatamente. Eu há bocado vi passar umas lantejoulas e senti cheiro a perfume barato. Portanto, vamos ter Estás em casa, final não é, em Miguel? grande. Perfume sou eu, realmente. Mas estava a dizer, como é que, ou seja, tu estiveste cá na festa de software livre, nós estás aqui a esta hora, mas estiveste na festa de software livre também a dinamizar uma oficina. Exatamente. Que é para me chatear com a história dos workshops. Qual foi o balanço que tu, ou seja, qual era a tua expectativa antes de chegares? Como é que foi, como é que correu? A expectativa foi positiva, não interessa, houve pessoas presentes, logo isso, presente. A questão é que as pessoas que entraram ficaram até ao fim, portanto é positivo, participaram, ganharam, eu espero que tenham ganho mais algum conhecimento da área, pelo menos também ter um pé nesta tecnologia que é Flutter, para conseguirem desenvolver as suas ideias, como também que já aqui ouvi falar de ideias vão sendo surgindo sobre essa de falar-se dos... de sugerir o que é que se compra, depois conseguir acompanhar com a medicação correta, e acho que estas tecnologias que vão surgindo e cada vez são mais, na minha opinião, mais fáceis de começar, são as ferramentas ideais para desenvolver esses tipos de produtos e que estão cada vez mais a surgir, ou seja, aplicações que para o bem comum, não é? Até falaste de Data Science for Social Good, também ajudei um pouco com isso. Outros projetos como, agora isto é bem mais antigo, mas como o Focus PT para arranjar uma solução. Em termos de Flutter Portugal é o mais conhecido, claro, porque em termos de aplicação, uma aplicação feita em Flutter, e foi uma forma de desenvolver essas aplicações para iOS e Android, uma só comum. Claro, sendo uma tecnologia criada pelo Google tem seus revés, mas sempre me empurram que é open source, mas a verdade é que podemos absorver todo esse conhecimento sem qualquer despesa, sem qualquer conhecimento prévio, está tudo mesmo disponível, todo o plano, todo o conhecimento está online, e sempre achei isso fascinante, e daí também apostar tanto nesta tech. Qual é a licença do Flutter? Acabaste-me de lixar. Não te lembras? Não me lembro. Não faz mal. Vamos à internet. Boa questão. Independentemente de qual for a licença, há uma característica de todas as licenças de software livre que eu acho que é a arma mais forte que o software livre dota às pessoas, também é mais perigosa, que é a possibilidade de fazermos um fork quando não gostamos da direção em que o projeto está a ir. Sim e não. Eu até fui convidado para falar em Málaga sobre mesmo esse tema, e se o Google desaparecesse, não é? Fiz uma... É que assim, só lente à superfície, sim, bastava um fork, não é? Mas assim que começas a aprofundar, começas a ver os conteúdos, começas a ver certos links que vais clicando, começas a seguir as migalhas, e a certo ponto te paras com uma autenticação, paras com... É claro, é mais comum com serviços. Projetos, sim, ou então mesmo com aquele projeto Fuchsia que vem, não vem, vai, não vai, começas a ficar impedido. E sim, está open source, está, mas é claro que há, agora não me lembro desses números, mas o peso de contribuições externas não são tão grandes como o empurrar que têm da Google, dos funcionários da Google. Certo. Mas isso faz-me lembrar, por exemplo, o caso do Ubuntu Touch. O Ubuntu Touch
tinha algumas contribuições da comunidade antes da Canonical resolver abandonar o projeto, mas era essencialmente um projeto corporativo. E quando a Canonical decidiu abandonar, a comunidade chegou-se à frente e tomou conta do projeto, e também tinha dependências de serviços da Canonical, serviços que a Canonical descontinuou. E que só depois de se ter, ao fim de algum tempo, ainda demoraram algum tempo a perceber que a comunidade estava interessada, mas quando percebeu, colaborou com o takeover por parte da comunidade, facilitou todas as partes burocráticas de licenciamento das marcas e tudo isso. Mas aqui a chave é que o interesse da comunidade foi o que, a par da possibilidade legal de fazer o fork, foi o que motivou, deu as armas e as munições necessárias à comunidade para que o projeto não morresse. E embora aqui haja, de facto, como tu disseste, e corretíssimo, que há algumas dependências de serviços e de outras plataformas que estão por baixo, acho que uma comunidade que tenha interesse suficiente, e aqui há o suficiente, é um bocado subjetivo, certamente que irá pegar, caso o Google abandone. Se houver esse interesse, as pessoas pegam isso, as pessoas, as empresas, tudo isso. Se bem que neste caso eu acho que seria, como está a situação aí, a taxa de adoção de Flutter, acho que seria mais propenso uma grande empresa pegar um projeto do que a comunidade em si, porque o que eu me lembro já agora, falaste noutra grande empresa, que eu me lembro de uma apresentação, já não sei a que propósito, mas foi da comunidade de Flutter em Portugal. Trouxe cá um dos criadores de linguagem, aliás, convidou um dos criadores de linguagem a fazer uma apresentação nos eventos, foi online, eu vi assisti online pelo menos, e lembro-me de dizer que o projeto inicialmente não começou no Google. Eu não me recordo bem que evento foi esse. Já foi há muito tempo. Não deve ter sido da linguagem de arte, mas deve ter sido provavelmente de Flutter em si. Sim, sim. Sim, são como todos os projetos, salvo seja todos. Na Google há sempre os side projects que tomam as suas dimensões, certo? Sim. Foi aqui já é o meu conhecimento de causa, como chegou aos ouvidos, porque começou como uma experiência de ir desligando e partindo o Chrome e o projeto Chromium aos pedaços para conseguir arranjar forma de correr em qualquer dispositivo os anúncios da Google, neste caso os anúncios da Google. Antes já existia Dart, isso começou com um certo objetivo, mas foi uma linguagem de programação também da Google que foi a mais indicada por várias razões para iniciar o projeto, na altura chamado Sky, que depois foi, como a Google tinha adquirido uma startup chamada Flutter e tinha todos os direitos à volta do nome, acharam que foi o mais certo o nome. Mas agora a história ao detalhe não bem ao certo sei. Eu tenho ideia de... Aliás, se foi essa pessoa que já saiu do projeto da Google em si, agora está com um projeto em... Só que um momento de trivia, a licença do Flutter é New BSD, é software livre, só para o Miguel ficar descansado. Sim. A gente já tinha confirmado, mas ainda não tínhamos mencionado. Exatamente. Mas sim, eu acho que é uma tecnologia super interessante, que me fascina, na verdade. Infelizmente tenho pouco tempo para me dedicar a ela, mas pelo visto é uma tecnologia que a Canonical em particular gosta. O novo instalador do Ubuntu é feito em Flutter. Tudo que vai ter interfaces gráficas nativas desenvolvido pela Canonical à partida será em Flutter, não sei que haja uma razão particular qualquer para ser noutra coisa qualquer. Pelo que parece que há aqui um futuro brilhante, pelo menos assim espero-se também. Mais brilhante do que a luz a luz apagada. Sim, espero que seja bastante. Não, mas assim até dá um ar mais de baderna. Sim. Não, aquela coisa do bordel de bordeus. Ok. Tu continuas agarrado a isso, pá. Tá. Sempre. Temos que acabar Ele ficou com saudades. Miguel está-se a descontrolar. Pronto, vamos acabar? Ok, Vamos acabar. Muito obrigado, Filipe. Tudo bem, obrigado por me terem recebido.
Acaba assim o segundo episódio da Baderna na Caserna. Um show que vai ser editado pelo coitado do senhor Sim. podcast e que foi produzido por quem esteve. Exatamente. E até à próxima. Até à próxima. E mais nada.